Turma boa da 7ª etapa, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Ananias Carvalho e serei o seu anfitrião nessa nossa viagem magnífica pelo conhecimento da história. Então vamos lá ver o tema de nossa aula. Vamos lá, galera. Aula de número 11, objeto de conhecimento, as especificidades dos diversos processos de independência nas Américas. Detalhamento, processo de independência do Haiti. Então é isso, galera. A gente vai continuar falando sobre as independências nas Américas, na América Espanhola e dessa vez especialmente o caso do Haiti, que é uma das maiores e mais emblemáticas revoluções que a gente tem aqui no continente americano. Então, galera, sem mais conversas, sem mais delongas, vamos à nossa aula. Falaremos então sobre a Revolução Haitiana, a Revolução dos Escravizados de Santo Domingo, do Haiti. E por que tão emblemático, professor, de São Domingos, ou melhor, que hoje é o atual Haiti? E por que essa revolução é tão emblemática, professor? Porque foi justamente a primeira vez que escravizados e negros libertos conseguiram tomar o poder, de certa forma, subjugando os europeus, os brancos que lá estavam. E é emblemática porque a partir daí, a partir dessa revolução ser bem sucedida, um espectro, um fantasma começava a pairar na cabeça dos colonizadores da possibilidade, então, deles serem subjugados pelos seus escravizados e também, de certa forma, ter ali o mesmo fim que os brancos lá do Haiti tiveram. E para a gente compreender o quão importante é esse processo, nunca é demais lembrar o que estava acontecendo na Europa nesse mesmo período. Iluminismo e Revolução Francesa. E o que os escravizados então começaram a contestar? Ué, mas se na Revolução Francesa se prega liberdade, igualdade e fraternidade, por que nós, então, escravizados, não podemos reivindicar esse mesmo direito para a nossa vida, para o nosso dia a dia? Então, a condição que o Haiti estava ali colocando para os escravizados, o número de escravizados era muito maior do que o número de colonizadores, tudo isso propiciou uma revolta que daria como finalidade o nascimento da primeira nação independente na América Latina e também a primeira nação onde os escravizados se revoltaram, conseguiram tomar o poder e fazer um país, então, emancipado politicamente. Vamos ao texto, então, que vai nos ajudar a compreender esse momento histórico. Vamos lá, galerinha. E olha o que o texto fala pra gente. A Revolução Haitiana foi uma grande rebelião de escravizados e negros libertos que aconteceu na colônia francesa de São Domingos a partir de 1791. Essa rebelião conduziu a colônia francesa de São Domingos à independência e foi motivada pela grande exploração e violência do sistema colonial escravista francês naquela região. Lembrando que onde é localizado o Haiti, professor? Gente, ao contrário do que muitos imaginam, o Haiti não fica na África, tá, gente? Por que eu estou falando isso? Porque o professor, quando estudava, quando não tinha esse conhecimento, achava que Haiti, Jamaica, Cuba ficavam ali no continente africano pela quantidade de pessoas negras que moram nessas localidades. Mas, galera, o que acontece é que tanto o Haiti como essas outras ilhas ali do Caribe pertencem ao continente americano, precisamente ali à América Central, no Mar do Caribe. E essa localidade teve bastante significativo quando a gente imagina que uma das caravelas do Cristóvão Colombo encalhou ali naquelas redondezas. E foi, inclusive, batizado de Hispaniola. Inclusive, ainda hoje, aquela região é conhecida como Hispaniola, mas, de certa forma, ela foi também bastante utilizada como abrigo para os chamados corsários. Professor, o que é um corsário, professor? Podemos dizer que o corsário, a grosso modo, tá, gente, é um pirata remunerado. É um pirata que é pago por uma nação
para saquear as riquezas de outras nações. Inclusive, os ingleses e franceses, eles utilizavam muito do ato de corsário, da pirataria dos corsários, para assaltar os navios tanto da Espanha como de Portugal, que eram as nações colonizadoras ali nas Américas. Então, ali a chamada Ilha da Tortuga, que era uma ilha que ficava ali na proximidade do Haiti, foi justamente naquelas redondezas ali da América Central, Ilha da Tortuga, foi um entreposto de corsários. Então começou-se a colonização daquela ilha, do São Domingos, e a gente vê também que os franceses se destacaram nesse processo de colonização. A grande maioria das pessoas que moravam ali eram escravizados negros e trabalhavam, sobretudo, no plantio de cana-de-açúcar e também na produção de açúcar, tá, gente? As Antilhas, naquele momento, era uma das grandes produtoras dessa mercadoria e era bem famosa por isso. Então a gente está refletindo que a colonização francesa ali na Ilha de São Domingos foi bastante violenta e existia uma proporcionalidade muito grande entre escravizados e colonizadores, sendo a grande maioria da população ali da Ilha de São Domingos composta por escravizados ou negros libertos. Vamos ao texto. A Revolução Haitiana foi uma grande rebelião de escravizados e negros libertos e aconteceu na colônia francesa de São Domingos a partir de 1791. Essa rebelião conduziu a colônia francesa de São Domingos, como eu falei para vocês anteriormente, só relendo o texto, à independência e foi motivada pela grande exploração e violência do sistema colonial escravista francês naquela região. Vamos então aos antecedentes da Revolução Haitiana. Vamos a ele então. No final do século XVIII, a região que corresponde atualmente ao Haiti era colonizada pelos franceses e conhecida como São Domingos. A presença francesa ocorreu de maneira gradativa a partir dos séculos XVI, quando a região ainda era conhecida como Hispaniola e sob posse dos espanhóis. Passou a ser ocupada por corsários franceses que usavam a Ilha de Tortuga como refúgio. Mais uma vez, São Domingos era a princípio colônia espanhola, aliás, como toda a região ali das Américas Centrais, mas, como eu falei para vocês, ela aos poucos passou a pertencer à Espanha a partir do momento que foi utilizada como entrepostos para corsários. Professor, mais uma vez, o que é um corsário, professor? Corsário, posso dizer para vocês que é um pirata remunerado. Aquela pessoa, aquele pirata que é contratado por uma nação justamente para saquear o navio de outra nação com a finalidade de roubar sua riqueza e de levar para a coroa que o contratou. Então, São Domingos, a Ilha de São Domingos, atual Haiti, ela passou a ser colônia francesa e também uma parte dela continuou sendo colônia espanhola. Eu vou trazer um mapa que vai basicamente nos situar na região de São Domingos, colônia Haiti, que era colônia francesa, tá, gente? E também aqui, grande parte dela, colônia espanhola também. Inclusive, a gente está vendo um mapa do que hoje, do que foi a Ilha de São Domingos e que hoje corresponde ao território de duas nações, de dois países distintos, tá, gente? A parte colonizada pelos espanhóis hoje corresponde à República Dominicana e a parte colonizada por franceses é justamente o Haiti. Então essa Ilha de São Domingos ela teve dois tipos de colonização distintos, mas a gente vai estudar precisamente nesse momento o movimento revolucionário que ocorreu no Haiti, a Revolução Haitiana. Quando a gente fala de Ilha de São Domingos, a gente está falando dessa ilha, a ilha que fica ali nas Antilhas, na América Central, que justamente pertence hoje aos territórios tanto de República Dominicana como também do Haiti. E essa revolução ocorreu na parte francesa, colônia francesa, que era grande produtora de açúcar, que era um território bastante valioso. Inclusive, o próprio Napoleão Bonaparte, em pessoa, havia dado a ordem de os seus generais recuperassem ali o Haiti, porque ele o considerava como um entreposto importante, um entreposto colonial francês importante. Vamos então ao texto para a gente refletir um pouco mais sobre esse movimento revolucionário, a Revolução Haitiana.
No fim do século XVIII, o sistema escravista imposto pelos franceses em São Domingos fez com que cerca de 40 mil franceses controlassem violentamente uma população de cerca de 45 mil escravizados. Professor, como assim, professor? 40 mil franceses, prestem atenção, colonizadores, subjugavam 450 mil escravizados. Então, vocês devem concluir, professor, essa ilha era um barril de pólvora, exatamente, tá, gente? Era um barril de pólvora onde uma revolução, uma rebelião, poderia colocar a cabo a vida dos franceses. E, galera, foi exatamente isso que aconteceu. Vamos ao texto para a gente compreender as nuances desse movimento revolucionário. O sistema escravista, extremamente violento, havia motivado inúmeras rebeliões em outros momentos em São Domingos. Como era esse sistema? Como era esse sistema escravista violento, professor? Eles utilizavam a força justamente para subjugar os escravizados e impedir que houvesse algum tipo de revolta, tá, gente? Então vocês devem imaginar o quão violento era a relação entre colonizador, senhor e escravizado, tá, gente? Eles eram submetidos, inclusive, inúmeras vezes, a castigo físico a partir do momento que eles desobedeciam a ordem dos seus senhores. E por que acontecia isso, professor? Porque justamente era uma forma dos colonizadores, dos senhores, colocassem medo nos escravizados. Por exemplo, quando o escravizado se rebelava, o seu senhor, ele não apenas desfazia-se dele, ele fazia questão de castigá-lo na frente dos demais escravizados, justamente para lhe colocar medo, para que as pessoas tivessem medo daquilo e não fizessem o que eles acreditavam que era uma violação à sua autoridade. Vamos ao texto, vamos lá, galera. A Revolução Haitiana iniciou-se, de fato, em 1791, quando os escravizados rebelaram-se contra os franceses. Em poucas semanas, cerca de 100 mil escravizados já haviam se rebelado, gente. E da onde vem a aspiração para a Revolução Haitiana? Galera, como eu falei para vocês, na Europa estava ocorrendo algo muito importante que viria mudar tanto a vida dos haitianos, a mentalidade deles, a forma como eles pensavam, como também refletiu, inclusive, aqui no Brasil, nos movimentos emancipatórios que nasceram a partir do exemplo tanto da Revolução Francesa como da própria Revolução Haitiana. Eu estou falando da Revolução Francesa e dos ideais de igualdade, liberdade e fraternidade que, como vocês devem imaginar, chegaram ao Haiti e inspiraram a Revolução. Vou trazer para vocês aqui 2 quadros que vão nos ajudar a entender esse momento histórico. Do meu lado aqui, a célebre pintura, o célebre quadro que simboliza ali a Revolução Francesa e os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade, justamente ali a queda de um sistema opressor lá na França. Mas, prestem atenção, quem liderou esse movimento revolucionário na França foi uma elite burguesa, tá, gente? E essa elite burguesa, ela lucrava com o sistema escravista aqui em São Domingos, no Haiti. Então vocês devem imaginar a contradição, professor. Como assim? Eles pregam liberdade, igualdade e fraternidade, mas na prática o que eles fazem é escravizar negros no Haiti e explorar sua mão de obra até eles não conseguirem mais trabalhar. É de fato o que acontecia no Haiti. Então essa contradição acabou fazendo com que a rebelião ganhasse de fato força, a revolta do Haiti ganhasse força e se transformasse num problema para os colonos franceses que moravam naquela localidade. Vamos ao texto, vamos lá, galerinha. Os escravizados e os negros libertos da região foram fortemente influenciados pelos acontecimentos que se passavam durante a Revolução Francesa. Os ideais de igualdade entre os homens inspiraram-nos na luta pela sua liberdade e por seus direitos. Os escravizados lutavam pelo fim do sistema escravista, os negros libertos lutavam pela equiparação dos direitos entre brancos e negros. Galera,
Por que a Revolução Haitiana ela não é tão falada e é tão simbólica como outros movimentos abolicionistas e revolucionários? Porque a história ainda reflete um viés racista, que de certa forma deixa de lado tudo que vem de negro e prioriza os feitos dos homens brancos e europeus. Inclusive o Haiti, ele é hoje um dos países mais pobres que a gente tem nas Américas, justamente porque ele não foi desenvolvido como deveria ser, muito pela forma como as outras potências e nações o tratavam, justamente porque esse tratamento tem um viés racista. É um país mergulhado em várias guerras e mergulhado na pobreza, mas que tem um passado de luta e de resistência social que se reflete nos dias de hoje. Então a gente vê que a sociedade ela é racista nos dias de hoje e era muito mais racista no século XVIII, onde a própria França, que pregava ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, que pregava as ideias iluministas, não foi capaz de reconhecer a liberdade de negros libertos e negros escravizados. Vamos ao texto. Vamos lá, galerinha. Com a rebelião, os escravizados passaram a organizar-se e a lutar contra as tropas francesas que estavam instaladas na região. A força do movimento em São Domingos e os desdobramentos da Revolução Francesa resultaram na abolição da escravidão e as colônias francesas, incluindo São Domingos, em 1794. Galera, quando essa rebelião aconteceu, quando os negros e os escravizados e os negros libertos conseguiram tomar o poder, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi justamente atacar os seus opressores, os senhores de escravo que foram violentamente exterminados do território haitiano. Galera, a rebelião que durante muito tempo colocou medo no restante da população colonizadora nas Américas. Inclusive, no Brasil, gente, essa ameaça da haitilização, podemos dizer assim, esse medo de acontecer algo semelhante ao que aconteceu no Haiti, fez com que os senhores de escravo aumentassem ainda mais, digamos assim, o seu mecanismo de coerção aos escravizados. Mais uma vez, São Domingos e os desdobramentos da Revolução Francesa resultaram na abolição da escravidão em todas as colônias francesas, incluindo São Domingos, em 1700, preste atenção na data, 794. Vamos ao texto, vamos lá. No decorrer dos acontecimentos no Haiti, todo o ódio que havia sido represado durante anos pelos escravizados negros libertos os levou a cometerem atos de violência contra os franceses. Isso aqui é interessante, tá, gente? Olha o que o texto fala pra gente. Todo o ódio que havia sido represado durante anos pelos escravizados e negros libertos os levou a cometerem atos de violência contra os franceses. Gente, imaginem, depois da Revolução Haitiana, a mentalidade de um senhor de escravo aqui no Brasil, ficando na casa grande, no seu pedestal, no seu lugar de exploração, e olhando para a senzala, o lugar dos escravizados, e imaginando que eles porventura estivessem tramando algo para lhe fazer mal. Gente, esse medo de um exemplo do Haiti acontecer em outros lugares que também adotavam o sistema escravista, ele pairou na cabeça dos colonizadores e fez com que, em muitos casos, eles aumentassem ainda mais a repressão e os mecanismos de coerção em relação aos seus escravizados. Então, mais uma vez, a Revolução Haitiana colocou medo nos senhores de escravos de todas as Américas, América Hispânica e América Portuguesa também, e, por que não dizer, inspirou outros movimentos de emancipação política, inclusive aqui no Brasil, com, por exemplo, as revoltas do período colonial, que também, como, por exemplo, a revolta dos maleses, que ocorreu na Bahia, também teve uma grande inspiração do movimento haitiano. Voltamos com o texto, vamos lá. Foram comuns nesse período ataques de escravizados e negros libertos contra propriedades de franceses, em que os donos de suas famílias eram mortos. Durante esse período de luta, os haitianos foram liderados por seu líder maior, Toussaint Louverture, ou Louverture,
que era o líder da Revolução Francesa, que foi traído pelos franceses, inclusive era um general do exército francês, lutou contra os inimigos franceses que tentaram invadir o Haiti, era um general respeitado na França, mas que resolveu então aderir ao movimento revolucionário francês, porque achava que interessante que essas ideias de liberdade, igualdade e fraternidade chegassem também ao seu povo escravizado ou até mesmo os negros libertos. Vou trazer uma imagem para vocês que vai ilustrar o nosso Toussaint Louverture, o líder máximo da Revolução Haitiana. Vamos então ao texto, vamos lá. O movimento em São Domingos seguiu sob liderança de Toussaint Louverture até 1802, pouco antes, em 1801, sob o comando de Napoleão Bonaparte, foi enviada uma expedição para São Domingos para controlar a situação e restabelecer o sistema escravista que havia sido abolido em 1794. Vamos adiante. As tropas francesas foram lideradas por Charles Leclerc, que, além de ter retomado o controle sobre a situação em São Domingos, também conseguiu aprisionar Toussaint Louverture. O líder haitiano foi enviado para a França em 1802 e permaneceu em prisão até sua morte em 1803, tá? 1802 ele foi preso e permaneceu até a sua morte. Em 1803, Toussaint Louverture foi vítima da má nutrição e tuberculose. Só que, ao contrário do que os franceses imaginaram, os haitianos não cessaram após a morte do seu líder e outros líderes surgiram, inclusive o grande líder pós-Louverture, que vai tomar o poder para si e liderar a Revolução Haitiana, é Jean-Jacques Dessalines, que é também considerado um dos grandes líderes desse movimento revolucionário haitiano. Vamos ao texto e vamos refletir um pouquinho sobre ele. Vamos lá, galera. Com a prisão e morte de Toussaint Louverture, a liderança da Revolução Haitiana foi ocupada por Jean-Jacques Dessalines, que reiniciou a luta contra os franceses e derrotou-os de maneira definitiva em novembro de 1803. Pouco tempo depois, em 1º de janeiro de 1804, foi declarada a independência de São Domingos. Vocês estão vendo aí, gente. Após a morte do Jean-Jacques do Toussaint Louverture, houve uma trégua entre as tropas francesas e as tropas haitianas, só que essa trégua ela não durou muito. Anos depois, o próprio Jean-Jacques Dessalines liderou uma contraofensiva contra as tropas francesas e conseguiu vencê-los definitivamente. Galera, isso é muito emblemático e muito importante. Vocês não têm noção do que é os escravizados e negros libertos conseguirem tomar o poder para si e emancipar a primeira república da América Latina a, de fato, ser emancipada politicamente. Isso é um fato histórico. Eu, por exemplo, creio que a Revolução Haitiana é, sem dúvida nenhuma, a mais emblemática da história, porque foi, de fato, quando negros escravizados, indivíduos e pessoas que eram subjugadas a um sistema escravista cruel, conseguiram revoltar-se contra o seu opressor, conseguiram vencer uma batalha pela sua liberdade e conseguiram proclamar-se como nação livre e independente. Isso é de um símbolo, é emblemático de tal forma que, basicamente, colocou medo dos senhores de escravo de todas as Américas que temiam que algo parecido com o que aconteceu no Haiti acontecesse na sua fazenda, nas suas plantações, com os seus escravizados. E também, ao contrário do que vocês imaginam, naquele momento não existia a internet, a velocidade da comunicação como a gente conhece hoje. Mas escravizados, com certeza, aqui do Brasil e de outras colônias, colônias, tanto da América Portuguesa como da América Espanhola, chegava essa notícia de que em algum lugar nas Antilhas, em uma ilha chamada São Domingos, negros escravizados lutaram por sua liberdade e conseguiram essa tão sonhada e tão desejada e tão lutada liberdade. Vou apresentar para vocês agora o segundo líder depois do Toussaint Louverture, que é o Jean-Jacques Dessalines, que também foi considerado ali
o primeiro governante do Haiti, dessa nação livre haitiana. Vamos ao texto, vamos lá. Após a declaração de independência, Jean-Jacques Dessalines escolheu o nome Haiti para o novo país que havia surgido. O nome foi escolhido em homenagem à população indígena as populações indígenas que habitavam a região antes da chegada do europeu. O governo do Haiti foi ocupado pelo próprio Dessalines. Após a independência, o Haiti tornou-se o único país das Américas que conquistou sua independência a partir de uma rebelião de escravizados. Então a gente vê que as consequências dessa revolução haitiana foi justamente esse: o surgimento de uma nação livre, liberta, liderada por negros que haviam revoltado contra a exploração dos seus senhores, e a principal, digamos que, consequência desse movimento foi justamente o medo que pairou, a ameaça de acontecer algo semelhante ao Haiti com os escravizados das outras colônias da América, tanto América Portuguesa como América Hispânica. Então a gente está vendo aqui basicamente imagens que nos ajudam a refletir sobre as consequências dessa revolução haitiana. Vamos ao texto, vamos lá, galera. A Revolução Haitiana mostrou às classes de senhores brancos da América que guerras internas e até mesmo guerras de independência contra o poder metropolitano levariam à destruição dos regimes coloniais que eles tanto buscavam proteger. Vamos adiante. O haitianismo, era a palavra que eu queria lembrar agora há pouco, o haitianismo foi uma expressão que circulou pelos 4 cantos da América e que era usado para definir a influência da Revolução Haitiana sobre a ação prática dos dos africanos, negros, mulatos, escravizados e livres em todo o mundo atlântico. Então essa ameaça, esse fantasma, esse espectro haitiano, ele permanecia ali assombrando os senhores de escravo, de haver em seu território algo semelhante com o que acontecia no Haiti. E é interessante falar que, em muitos dos casos, os senhores de escravos acabavam intensificando a punição em relação aos seus escravizados, justamente para fazer com que eles tivessem medo de agir contra a sua vontade. Mas em algumas regiões, você deve imaginar que o número de escravizados e de negros libertos era muito, muito, muito maior do que de brancos europeus e de descendentes europeus de colonizadores, de senhores de escravos. Então essa ameaça da haitianização, dessa revolução influenciar outros movimentos de independência, pairavam no ar, até porque o que de fato preservava toda a economia colonial era o escravismo. Então, sem escravismo, a economia colonial seria ruída. Mais uma vez, gente, para o europeu, escravizar aquele povo era um ato cruel, mas também eles viam como a única forma de manter o seu poder colonial. Várias e várias outras revoltas surgiram e o haitianismo influencia as nações até hoje a você lutar pela sua liberdade, principalmente que pessoas há um tempo atrás lutaram por sua liberdade e conseguiram a sua liberdade. Beleza, galera? Eu quero agradecer muito a atenção de vocês e a gente vai encerrando por aqui.